1 Pedro, capítulo 3, apenas o verso 22. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Irmãos, vá comigo a Atos. Atos capítulo 1. Verso 9. Atos capítulo 1, verso 9. Adiante. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. A palavra elevado aí é assunto, é a mesma coisa. A palavra latina é que ele foi assunto aos céus, ascendido aos céus à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 anjos vestidos de branco se puseram ao lado deles e disse-lhes: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós, olha aqui agora, foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Essa é uma das doutrinas mais espetaculares e mais esquecidas do credo apostólico. Nós cremos e lembramos na pessoa dele, na morte dele, na ressurreição, na cruz vazia, no sofrimento, mas nos esquecemos de um tempo importantíssimo, que é o tempo de agora, o que ele faz agora. Qual é o seu ofício quando assunto aos céus? E eu fico imaginando, aqui tinha mais de 500 pessoas, todas olhando para cima, e enquanto ele respondia uma pergunta, ele foi subindo. Por que super-herói sempre fascinou as crianças? Porque a maioria deles voa. Quem que nunca sonhou que está voando? Mas toda vez que a gente sonha que está voando, é meio um voo desajeitado, não é um voo tipo Superman, não é? Pois bem, eis aqui um homem voando. Homem. Comeu peixe com eles ali, assou pão, caminhou com eles, pregou. De repente, esse homem, novamente quebrando a lei que ele criou, ele vai subindo e vai sumindo entre as nuvens, eles ficam ali todos de boca aberta. E aí os anjos novamente chegam aqui e falam para eles: o que vocês estão olhando aí para cima? Pois do mesmo jeito que vocês estão assim, vocês o verão descer. Por isso que o credo tem uma parte do documento que diz: ele foi assunto aos céus, ele está à destra de Deus, que é a ideia do seu reinado de poder absoluto, e diz: de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. A pergunta que Pedro vai responder aqui é o que ele faz agora pela igreja. Porque sairia dali algum tipo de consolação? Claro, a doutrina da ascensão nos consola e muito. É o que eu quero compartilhar com vocês hoje. Primeiro é importante lembrar que o apóstolo Pedro escreve a uma igreja que vive sobre a sombra da morte. É importante lembrar, que Pedro escreve essa carta a uma igreja que vivia sobre a sombra da cruz, a sombra da morte, enfrentando a hostilidade do império romano e o escárnio de toda aquela cultura. Outra coisa importante lembrar é que no verso 22 do capítulo 3, nós vimos, ele levanta o véu da invisível
da invisibilidade, para mostrar que a história não é dirigida somente para os Césares, para os sinédrios, para os gentios, para os gregos ou judeus, mas apontando sempre para um Cristo entronizado. Charles Rhodes, o grande pregador inglês, ao expor esse texto, ele diz que a doutrina da exaltação de Cristo é a recompensa oficial da sua humilhação voluntária. É uma doutrina tão importante que para Rhodes seria a própria proclamação universal de que a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. De modo que, sem a sua ascensão, sem a sua exaltação e glória, essa recompensa por sua humilhação voluntária não seria proclamada de forma universal. Daí a grande importância da doutrina da glória de Cristo. Porque se a gente para na ressurreição, a pergunta é: e depois? Pois depois ele foi assunto, foi exaltado, está à destra de Deus, entronizado. Não é? Então a primeira coisa que a gente aprende é essa prerrogativa da sua posição. O texto vai dizer, o verso 22, o qual, depois de assunto aos céus, está à destra de Deus. Ou seja, o texto começa localizando a autoridade suprema de Cristo na sua ascensão. A autoridade suprema de Cristo na sua ascensão. A expressão à destra de Deus é uma categoria altíssima de honra no pensamento bíblico judaico-cristão. Daí a ideia da sua mão direita, ele nos guia pela mão direita, à direita, e José esteve à direita, não é, de Faraó. Essa ideia não é uma ideia posicional no sentido de que lá tem um Deus, que é o que a gente pensa. Deus Pai está aqui, está vendo aí? Aí a gente acha que Jesus veio e sentou aonde? Do lado direito. Aqui. Os discípulos criam tanto nisso que eles pedem para sentar de cá. Mas a Bíblia diz que quem vê o Pai, vê a mim, porque eu e o Pai somos um. Lá tem uma cadeira só. E quem se assenta nela é o que se assentou em Isaías capítulo 6. Eis que vi no alto e sublime trono o Senhor, Jesus Cristo. Essa ideia de a destra de Deus é mostrando que ele nunca teve início, ele nunca teve fim. Sem ele nada do que existe existiria, sem ele nada do que subsiste subsistiria. Ele está sobre toda a potestade, principado, poder e dominação. Todo o universo está sob o seu domínio. E ele agora expôs ao desprezo todo o mal, e ele pisa a cabeça da serpente quando ele se fez carne. Então ele está sentado no trono, de onde há de vir julgar vivos e mortos. Quem já foi lá em Trindade, levanta a mão. Você achava que lá no céu era assim, tinha um velhinho de barba branca na cadeira do meio, à direita, Jesus, isso é para o protestante. E à esquerda, talvez o Espírito Santo ou uma brisa. Irmãos, esse mistério ninguém explica. Olhe para Jesus, porque nele habita toda a plenitude do Pai. Repita comigo, ele é o Deus invisível, visível. Ele é o Deus que é Espírito, diga, que se revestiu de nervos, de carne, de emoções, de alma, de pensamentos, de dores, mas ele é o Deus Espírito. Agora repita comigo, na sua ascensão, ele não desfez
da sua carne. Diga, ele é o nosso homem no céu. Homem Deus, do jeitinho que ele era aqui. Isso não consola uma igreja? Quando você tem depressão, ansiedade, você tem que lembrar que ele sofreu isso. E ele está no céu. Com todos esses sentimentos. Quando você sente alegria, que você celebra alguma coisa, lembre-se que ele fez isso. Ele celebrou, ele dançou, ele comeu, se alegrou com seus amigos. Ele foi em casamentos, em festas. Quando você entrar num estado de angústia tão grande, a ponto de não ter palavras, lembre-se que um dia o sofrimento calou a sua voz. E sem ter o que dizer, ele suou sangue. Ele é nosso homem no céu. Quando você for morrer, que é o grande inimigo que nós aguardamos, que vem sem avisar na maioria das vezes, que todos tememos, temos que morrer lembrando, ele morreu. Ele sabe o que é suspirar para morrer. E ele é o nosso homem no céu. Com todas as suas emoções e sentimentos. Não esqueceu de nenhum deles. Daí a promessa, eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar a minha pessoa, uma pessoa do Espírito Santo. E aonde estiverem vocês, eu estarei com vocês, dentro de nós. Então ele está em nós, na pessoa do Espírito Santo, na sua ascensão, ele foi e mandou, e ele está ao lado, intercedendo como paráclito e advogado. Quem poderá acusar ou intentar acusações contra os eleitos de Deus? É isso. A doutrina é maravilhosa. O próprio particípio usado indica uma realidade ontológica atual. Não é nada de um sonho utópico. É uma realidade ontológica atual. Ele está à destra de Deus. Não é uma esperança futura. Na ascensão é um fato presente. Aludindo ao Salmo 110, verso 1. A pedra angular da cristologia apostólica, que diz que o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O amado irmão João Calvino, nas Institutas, capítulo 2, 16 e 15, diz que nós não devemos imaginar um local físico, como eu fiz aqui, limitado, mas está à destra, ele diz, abre aspas, é o exercício de Jesus Cristo, tendo em suas mãos o poder supremo e a administração suprema do universo e do reino. É o Cessio Christi, o sentar-se de Cristo, é o descanso de um guerreiro vitorioso. E quando ele se assenta, inicia o seu julgamento sobre as nações. Então você não espere um julgamento que virá. Quando ele é assunto, ele se assenta no trono do universo, ele julga, ele inicia o juízo que vai ser consumado quando ele voltar. Então toma cuidado com essa ideia do Jesus amor, do Jesus hippie, que ama todo mundo, que leva em conta as nossas tensões emocionais. João Batista, ao vê-lo, diz, o cutelo está no pé da árvore, põe a barba de molho. Isso aqui não é brincadeira, não. Se isso aqui não é para nós um Deus irado, o que você acha que Deus é? Um idiota? Ou quem sabe um ser
completamente individualista a ponto de mandar seu único filho para morrer, para que o nome dele fosse exaltado, como eles desenham muito esse Deus, não é? Altivo, em filmes. Ele é um Deus que está irado. Ouça isso. E que ele veio aqui e sofreu a sua própria ira para salvar você e a mim da sua ira. Mas que assentado no trono, ele iniciou o juízo sobre este mundo, que o matou. O ser humano é tão mau, não é porque ele estupra criança, não. Ele é tão mau que o dia que o seu Criador veio aqui e se revestiu de humanidade e não se impôs como Deus, nós o matamos. Não matamos de forma qualquer, não. Nós o penduramos em uma cruz. E aí, alguém ainda pergunta como que Deus permite que inocentes sofram. Eu quero te perguntar, qual inocente? O único inocente que sofreu foi ele. Então, todo púlpito que prega na ascensão de Cristo, um Deus amor, um guerreiro que voltou cansado para casa, como que se dissesse, finalmente eu consegui salvar aqueles que creem em mim. Isso é heresia. Na ascensão é um guerreiro vencedor, com o universo em suas mãos, com o cetro na outra, que se assentou para julgar as nações e para trazer em breve o novo céu, o novo corpo, a nova terra para o seu povo. O primeiro Adão, o segundo Adão se assentou como vitorioso. Principado, potestade, universos, infernos, seja qual for, todos se submeteram e estão debaixo dos seus pés. E o escrito de dívida que havia contra nós, a sua igreja, foi rasgado juntamente com ele naquela cruz. Aí a gente espera mais o quê? Na sua ascensão, sua volta. A igreja está olhando para onde? O que Atos fala? Olhando para cima e ele foi embora. A igreja não largou de olhar para cima. Leu o Apocalipse. Final da Bíblia é nós olhando para cima igual besta esperando ele voltar. Está lá o final da Bíblia, lá no final, se você for lá, está lá a igreja olhando para cima e esperando o seu rei voltar. Lá no final acabou tudo, não tem mais nada o que fazer. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, eu venho sem demora. E a Bíblia termina dizendo, a igreja olhando para cima, olhando e dizendo, amém, vem Senhor Jesus. Maranatá. É o que nós estamos fazendo. Porque a gente só sabe que essa glória da ascensão só vai ser trazida a nós, que participamos com ele ainda dos seus sofrimentos, quando aqui ele esteve. Também participaremos dessa sua glória, mas somente na sua parousia, quando ele voltar aqui. Até lá, os irmãos que lá estão, no céu, mas ainda não. Respondi isso lá no almoço na casa do Luizinho. Se não ficou bem respondido, Luizinho, me expõe aí de novo, tá? Na hora do almoço, passar uma tarde lá. Explicando para eles aonde que vão os irmãos que morreram. Vão para o céu. O que nós chamamos de um estado intermediário. Mas ainda não desfrutam de toda essa glória da ascensão de Cristo. Porque lhes falta a consumação do reino. A dona Cerise está desfrutando de toda essa bênção celeste, mas falta o corpinho dela que nós colocamos lá naquela tumba suja. Quando Jesus voltar, ela vai ressuscitar com o corpo glorificado, parecendo a Xirra, irmã do He-Man. A dona Cerise vai ajustar daquele jeito lá. Aquela bengala, nem vê. E assim todos nós aguardamos a volta dele. Mas a sua ascensão já é um Deus
com um cetro de ferro julgando as nações. Aquele Jesus que anda assim, ó, não tem mais não. Esse nós matamos. O que está lá agora diz que o Apocalipse, você que gosta de desenho, cadê o Dani? O Dani não está aqui. O da Cris, desenhista, pintura. Pinta um quadro dele, diz que dos seus olhos sai fogo. Diz que os seus pés são de bronze polido. E a voz dele é como a voz de muitas águas. De modo que quando João ouviu esse ser, ele caiu morto. Deu um piripaque, morreu. É esse que se assenta no trono. É esse que foi assunto aos céus. Mas é esse que come pão. É esse que dá-se o trabalho de ir andar com dois doidão que estavam indo de Jerusalém para Emaús. E dá-se o trabalho de assar pão e peixe. Dá-se o trabalho de ministrar ceia para eles. Tem nem nome. É um tal de discípulos a caminho de Emaús. É esse mesmo Cristo glorificado que dá-se o trabalho de entrar sem abrir a porta e atravessar uma parede e chegar em meio aos discípulos incrédulos e dizer para todos eles: peguem a minha mão, sou eu mesmo, o Deus revestido de carne glorificado. Olha aqui o buraco dos cravos, é carne, ó, mas não, pega aqui. Mas alguma coisa era diferente. Os caras andaram com ele 3 anos, ninguém conheceu. Nem Maria Madalena conheceu ele no sepulcro. Corpo diferente. Por isso que esse aqui tem que acabar. Porque o novo virá. Isso é a doutrina da ascensão. Além disso, mostra também a jornada da sua majestade, tendo subido ao céu. Ou seja, a ascensão também é um movimento de triunfo do mediador, voltando para casa, levando consigo a nossa humanidade. Isso é bonito demais, meu Deus do céu. A doutrina da ascensão é um movimento de triunfo, aonde o mediador volta para casa como um guerreiro vitorioso, levando a humanidade da igreja para o céu. Que coisa é essa? A ascensão cumpre a entrada do sumo sacerdote no Santo dos Santos. O cumprimento da profecia do Santo dos Santos, que o sacerdote entrava lá para fazer expiação. Alô, som testando. A ascensão cumpre a entrada do sumo sacerdote no Santo dos Santos. Se não, veja, Levítico 16, 1 a 4. O pastor vai ler. Falou o Senhor a Moisés, depois que morrerem os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor, então disse o Senhor a Moisés: diz a Arão teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morras, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto, um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá esse sacerdote a túnica de linho, linho sagrado. Terás as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá de mitra de linho.
São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Amada igreja, a subida de Jesus garante a entrada, o caminho para a presença de Deus, que agora está permanentemente aberto para o seu povo. Na ascensão, a natureza humana de Jesus Cristo foi adornada com glória celestial, tornando-se o carnal de toda graça para a igreja. Dogmata reformada de Bavinck. Ele é o nosso homem lá. Jesus não subiu apenas para desfrutar da sua glória, mas para trabalhar para a igreja, preparando lugar para aqueles que ele comprou com seu sangue. Assim como um embaixador retorna ao seu país após uma missão bem-sucedida, para relatar sua vitória ao rei, Jesus Cristo volta aos céus, não como um derrotado pelo mundo, mas como um conquistador de almas. A sua ascensão é a parada da vitória do reino de Deus. E por último, a sujeição de todas as hostes espirituais. O texto demora dizendo, ficando-lhe sujeito anjos, autoridades e potências. Ou seja, Pedro conclui com a subordinação total de todo o mundo espiritual eleito ou caído. Vou repetir. Na ascensão, vimos ou vemos a subordinação total de todo o mundo do segundo andar, eleito ou caído. Anjos, dínamo, que é potências, cobrindo toda a hierarquia celestial. Servindo essa linguagem para silenciar o medo da igreja da época e o nosso de hoje. Se o próprio exército celestial se curva diante de Cristo, o que podem as forças do homem contra nós? O máximo, nos matar. Agora, como que você mata alguém que já morreu? Confissão de Fé de Westminster, capítulo 8. Jesus Cristo governa todas as coisas em benefício da igreja. Fecha aspas. Confissão de Fé, embora os ímpios e demônios não obedeçam a Jesus Cristo de coração, eles lhes são sujeitos por coerção e controle da providência. Todos os servem. A sujeição de todos os seres é a prova final de que o sofrimento da igreja não é fruto de um universo fora de controle ou do acaso. O sofrimento da igreja em todos os tempos é fruto de um processo supervisionado pelo Senhor de todas as potestades. Fausto sempre conta que ele está estudando muito Jeremias, que quando Deus mandou falar por meio do profeta que ia levantar os babilônicos para trazer juízo sobre Israel e que eles iam botar para quebrar, eles ficaram cheios de borogodó, sabe, João? Aí ele já aproveita e fala, então também fala para os babilônicos que eu vou descer o cacete neles, porque eles estão achando que esses que são os autores dessa obra, e quem está fazendo essa bagaça aqui sou eu. Então vou ripar o pau em Israel por meio de Nabucodonosor, depois eu chego o pau em Nabucodonosor para mostrar que quem manda nele também sou eu. A pergunta é, quem pode com ele? Quem pode com ele? Quem pode com o Senhor? Imagina um domador que segura leões furiosos por uma corrente assim curta. Leões ainda rugem, mostram os dentes, persegue, mata, morde, mas eles não podem dar um passo além do que o domador entronizado permitir. Nenhum. É eu nos meus sonhos, com a diabada que eu contei domingo passado.
Não dou conta de falar que eu estou sonhando. Aí eu quero falar em nome de... Não sai nada. Aí eu dou conta de falar assim, quem manda nos vocês é Ele. Então, se Ele não deixar, vocês não põem a mão em mim. Se eles deixar, Ele vai chegar o sarrafo em mim aqui mesmo. Aí eu sossego até no sonho, porque é verdade. Pastor, o que isso tem a ver conosco hoje? Primeiro, a igreja está diante do trono. Para nós hoje, 1 Pedro 3:2 ensina a cessação do medo, por exemplo, político-social. Se autoridades e potências estão sujeitas a Jesus Cristo, a igreja de hoje, do século 21, não deve entrar em pânico diante das crises culturais, guerras, rumores de guerras, tronos de Brasília, de Washington ou de qualquer outra capital da China ou de qualquer outro mundo, pois esses mundos já tiveram outros reis, outros nomes e, em última análise, todos estavam e estão e estarão sob o trono de Jesus Cristo. Certo? Segundo, o conforto da oração. Pregamos um Cristo que foi assunto aos céus, que entrou no Santo dos Santos e que está intercedendo por você agora, dia e noite Ele faz mediação. Por isso que João chama Ele de propiciatório. Ele está lá intercedendo por você agora. Agora, na sua fraqueza, na sua miséria, na minha, Ele intercede por nós, por isso eu posso orar. Nenhuma petição enviada para lá é perdida, pois o nosso Jesus, irmão e primeiro-ministro do universo, nos ouve. Pode falar, não precisa nem ter panca para falar, só fala. Conforto na oração. Segundo, a dignidade do culto. Dignidade do culto de domingo à noite. Se o nosso cabeça está à destra de Deus no trono do universo, o culto não pode ser trivial. Ele manda você vir aqui uma vez por semana adorar Ele. Quem manda pode. Quem tem juízo? Porque a liturgia é um ensaio para o céu. E se os próprios anjos sujeitam e adoram, nós devemos também nos prostrar, porque hoje Ele está com o cetro em suas mãos. E por último, a firmeza do nosso chamado. Professores, engenheiros, médicos, cantores, músicos, servidores públicos, juízes, promotores, reis, todos que servem a alguma vocação devem se submeter ao seu reinado. Cada descoberta acadêmica, cada descoberta científica, cada vez que eles vão a uma lua, cada aula ensinada por uma criança, cada massa que um mestre de obra coloca em uma simples calçada, tudo deve ser um ato de reconhecimento, de servidão ao dono do planeta Terra, no qual moramos de aluguel, sem pagar. Sem pagar. O mundo está em mãos seguras, irmãos. As mãos que foram feridas por nós são as mãos que regem esse universo. Que o Senhor entronizado nos dê a sua paz, coragem, certeza de quem, embora peregrinos somos, cidadãos de Roma ainda somos, mas também já somos cidadãos do reino, cujo rei nunca será deposto. Ao único rei eterno. Quero terminar com o canto dos anciãos do Apocalipse. Ao único rei eterno, imortal, invisível, ao Deus único, seja honra e glória para todo sempre. E diz que todo o universo respondia amém. Que Deus nos ensine a sermos bons súditos desse reino, mas também a desfrutarmos,
porque afinal de contas, o rei é meu pai, é seu pai. Mas isso não permite que eu me esqueça de que ele é o rei. Então não sirva com medo, sirva no seu colo, com santidade, com amizade. Lembra de Lázaro? Eu, depois que eu vi isso, foi um manão que me mandou isso, dos bons aí. Saiu de mim não, eu não tirei Lázaro da cabeça mais. Fiquei só pensando nele. Era um Zé Buscapé, mas ele era amigo de Jesus. Eu quero ser isso, ser amigo do rei. É o grande segredo de desfrutar desse reino. Porque o servo nem sabe o que faz o rei, o amigo sabe. Fico imaginando o tanto de trem que ele contou para Lázaro, que ele não contou para ninguém. Inclusive, Lázaro, depois que ressuscitou, também não contou para nós o que ele viu, o que ele fez. Jesus falou, não fala nada não. Se é nós, hein? Custava acordar lá da tumba e já saía contando para os outros. E eu ia contar no púlpito, irmão, vi isso, vi aquilo. Esse Lázaro era um cara diferenciado. Fica de pé aí, meu irmão. Põe a mão no seu coração e fala assim, ó. Obrigado, meu rei, porque o Senhor, sentado no trono, juiz do universo, intercede por mim. Essa é a minha segurança. Eu morro contigo. Eu entro na eternidade com o Senhor ao meu lado. Nada mais precisa, essa graça me basta, porque ela me reveste de paz, que excede todo entendimento, e ela guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Que essa graça alcance a mim, meus irmãos, no poder do Deus Pai, na presença intercessória do Deus Filho e na intercessão, no poder e na ação do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar e vamos cantar o Amém Tríplice.